Estamos começando aqui mais uma edição das nossas lives especiais. A educação adventista está preocupada com o desempenho dos nossos alunos no Enem. Sejam bem-vindos todos, fiquem à vontade aqui para participar através do nosso chat. Quem quiser deixar um comentário ali, esteja à vontade, tá bom? Eu sou o professor Tobias Souza, professor de História e Sociologia do Colégio Adventista Marechal Rondon, e vai ser um prazer acompanhá-los nesta noite. Quero saudar também aqui as nossas coordenadoras, todos já estão com a gente aqui, todas bonitas, inclusive, se arrumaram aqui para o nosso evento, né? Muito bem. Também os nossos queridos professores de todos os colégios participando e, é claro, os nossos alunos que estão chegando agora todos para acompanhar aqui essa nossa festa do saber que está começando agora. Lembrando que neste segundo encontro, o nosso tema central será a redação, e para isso nós contamos com duas feras desse assunto que vão tirar todas as nossas dúvidas a respeito, né? Começando com a nossa musa de número 1, Colégio Adventista Marechal Rondon, a nossa queridíssima professora Miriam Dutra. Professora Miriam, boa noite, seja bem-vinda aqui à nossa live. Boa noite, é um prazer estar com vocês, um beijão, vai ser muito legal estarmos juntos. Beijo. Que bom, obrigado, professora, pela presença. Lá de Santa Maria, temos a participação da professora Daiane Lobler. Tudo bem, professora Daiane? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Tobias. Boa noite, professores, colegas, alunos. Uma boa noite para nós. Maravilhoso. Vai ser mesmo, porque a gente vai trabalhar um assunto aqui super importante que está ligado à redação. E nós temos convidados também. Eu já não sei se as nossas convidadas estão aí, mas nós vamos receber 3 alunas. A Dani, a Emily e a Paola, que vão nos ajudar a ilustrar aqui a nossa programação da noite, o nosso assunto, que é a redação, especialmente a redação para o Enem. Senhora Miriam, na hora de fazer a redação e, às vezes, corrigir, nem sempre dá certo, né? Temos aquelas famosas, a professora Daiane também sabe disso, temos aquelas famosas pérolas. Vocês já pegaram muita pérola na hora de corrigir os textos? Bastantes. Temos muitas pérolas, inclusive eu brinco com os alunos, a gente sempre começa, né, a trabalhar a redação apresentando algumas pérolas do Enem e eles acham muito engraçado e depois nós fazemos as pérolas do Camar também, que às vezes surgem, né, as pérolas do Camar. Então sempre tem as pérolas. Acontece também, professora Daiane, de pegar uma pérola na hora de corrigir? Acontece e, infelizmente, a gente cai na risada, né? Porque como é que uma cabecinha, às vezes, constrói umas pérolas tão maravilhosas, né? Aliás, se vocês me permitem, professora Miriam, tenho aqui uma lista de pérolas que eu espero que não tenha sido dos nossos alunos aqui da educação adventista, né? E se fosse também a gente não ia falar, nós vamos queimar o nosso filme. Mas olha só, essa aqui eu gostei muito. O Brasil teve mulheres, o Brasil não teve mulheres presidentes, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. Achei sensacional o poder de observação dessa pessoa aqui, né? Vai trabalhar na administração, sem dúvida. Outra, não sei, com C, não sei se o presidente está melhorando as indiferenças sociais ou promovendo o sarneamento dos pobres. Me preocupa o avanço regressivo da violência urbana. Este aqui também será um futuro político, aí provavelmente em 2022 ele venha em algum partido. Esse aqui eu gostei muito, né? A história se divide em 4, para nós aqui da área de história, que bacana. Antiga, média, momentânea e futura. E ele termina dizendo, a futura, inclusive, é a mais estudada hoje. Olha só que maravilhoso. E eu já posso dizer, né, estudando aqui o comentário, que o futuro dele será realmente bem preocupante, né? Outro, os índios sacrificavam os filhos que nasciam mortos, matando todos assim que nasciam. Um caso aí, inclusive, para a psicologia estudar. Tem muita coisa aqui, professora Miriam, professora Daiane. Alguns desses erros aqui provavelmente tenham sido cometidos de propósito, não sei, mas quando a gente vai ler textos de pérolas de Enem, dá para perceber que muita gente se esforça e, como diria o Barão de Tararé, da onde menos se espera, dali é que não sai nada, né? É essa sensação que
que me dá. O que leva as pessoas a não conseguirem um bom resultado no Enem, queridas professoras? No aspecto da redação, né? Bom, o que me preocupa, primeiramente, que às vezes, quando eu trabalho começo trabalhando redação e apresento algumas pérolas do Enem, às vezes o aluno nem entende que aquilo é uma pérola, tipo assim, ele não achou nem engraçado porque ele não percebeu, né, o erro ali, então isso já começa preocupando. Mas o que leva o aluno a escrever dessa forma? Houve uma redação, não me lembro qual foi o ano, que era para o aluno falar sobre o raio laser, e ele fez uma redação toda falando sobre lazer. Então, para a gente ver assim a dificuldade, né, que alguns alunos realmente têm por falta de leitura. Inclusive, eu trouxe um texto e eu quero compartilhar aqui com vocês, pedir para o Freitas colocar ali para nós. E o título desse texto é A Regressão da Redação. E, inclusive, esse texto eu trabalhei este ano, né, nos primeiros anos do médio, e alguns até não tinham notado, né, que o título estava escrito de forma equivocada, de propósito, né? Então, dei uma olhadinha aí, a regressão da redação. Então, esse texto começa dizendo o seguinte: semana passada, recebi um telefonema de uma senhora que me deixou surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. Mas, minha senhora, desculpei-me, eu não sou professor. Eu sei, por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito. A culpa não é deles, a falha é do ensino. Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve muito bem. Obrigado, agradeci. Mas não acredite muito nisso. Não coloco as vírgulas e nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. Não faz mal, insistiu. O senhor vem e traz um revisor. Não dá, minha senhora, tornei a me desculpar. Eu não tenho o menor jeito com crianças. Quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: você não deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever. No dia seguinte, ouvi de outro educador: o estudante brasileiro não sabe escrever. Depois li no jornal as declarações de um diretor da faculdade: o estudante brasileiro escreve muito mal. Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos me disseram: acredite, o estudante brasileiro não sabe escrever. Passei a observar e notei que já não se escreve mais como antigamente. Ninguém mais faz diário, ninguém escreve em portas de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade que nem tenho visto nem árvore. E você sabe por que essa geração não sabe escrever? Sei lá, dei com os ombros. Vai ver, é que porque não sabe pegar direito no lápis. Não, senhor. Não sabe escrever porque já está perdendo o hábito da leitura. E quando perder completamente, você vai escrever para quem? Exato. Qual é a reação que os alunos têm ao ter contato com esse texto, professora Miriam? Não, eles concordam, né? Realmente, o que falta para o aluno escrever? Ler. Né? E nós trabalhamos há algum tempo que ler e escrever é um compromisso de todas as áreas. E o aluno, às vezes, pensa que ele tem que ler só na aula de língua portuguesa. E não, a leitura é para a vida toda, é para todas as disciplinas. Então, ler e escrever vai ajudar o aluno a interpretar uma dificuldade, um problema matemático, né, um enunciado lá em história, em geografia, sociologia, filosofia, enfim, em todas as disciplinas. E a falta dessa leitura do aluno, muitas vezes, ele até sabe escrever, mas ele não tem o que escrever, ele não tem bagagem, ele não tem experiência, ele não tem vocabulário. Né? Que é o que a gente chama de repertório, né, professora Miriam? É o repertório Exatamente. de conhecimentos. Né? Professora Daiane, aqui atrás de mim, eu tenho as coisas mais preciosas que eu tenho, que são os meus livros. Tá? E a gente vive falando na sala de aula para os alunos e tal, você tem que ler, você tem que ler e tem que ler. Como é que a gente faz para realmente convencer o nosso aluno, primeiro a deixar de ser aluno e começar realmente a ser um estudante, e passar a gostar de conviver com livros, sejam eles assim, antigos, né, aqueles de pegar, de papel,
ou até mesmo na versão digital, como está sendo comum hoje em dia. Como despertar isso? Porque tem o lado da importância, que a senhora vai falar agora para a gente também, mas como é que a gente pode ajudar? E quem está nos vendo agora, a galera está vendo a gente aqui, de repente está torcendo o nariz, mas eu não gosto de ler, não tenho paciência, não me concentro. Como é que a gente faz para despertar isso dentro da gente? Tobias, boa noite. Então, pessoal, a leitura, ela tem que ser vista não como um peso. A leitura, ela é libertadora. No momento em que nós, como seres, pensantes que somos, entendermos que nós não lemos para ninguém a não ser para nós, para a nossa construção, quando isso acontecer, nós vamos assim quebrar essas amarras que nos levam a sermos sempre massificados, melhor dizendo, né? Uhum. Há muitos anos atrás, um grande escritor disse que um país se faz com homens e livros. Homens, porque são eles que agem, são eles que leem, são eles que pensam, mas não se faz nada sem a leitura. Senão nós vamos sempre, sempre, eternamente carregar, né, essa estaca de povo fadado ao fracasso. A senhora concorda com a frase de que quem não lê direito não pensa direito? Com certeza. Com certeza. E esses dias eu tenho uma filha de 9 anos e a gente está enfrentando, né, como todo pai, mãe, a fase de não gostar de ler. Tá? Uhum. Embora os livros são cada vez mais atraentes, mais belos, a criança, o adolescente, ele nos diz, eu não gosto de ler, é muito mais fácil mexer na Netflix, é muito mais fácil mexer nos YouTubers, né? Agora, eu ouvi do meu marido dizendo para ela assim, Helena, enquanto você tiver nessa dificuldade, essa aversão de querer ler, você vai ser sempre levada pelo outro. Então, essa frase dele foi tão forte para mim, porque, veja, no momento em que eu ganho o meu espaço devido à leitura, porque a leitura não é apenas a decodificação de códigos, a leitura é o acúmulo da bagagem que vai chegando a mim e vai me fazendo uma pessoa muito mais reflexiva do meu papel na sociedade e do papel dos outros. Então, quando eu estou ciente da minha função e da função dos outros, e o meu olhar é crítico, e eu consigo ver que há uma outra forma de viver, de fazer, de acontecer, eu me liberto. E eu não sou uma pessoa que vai ser levada pelos outros. Então, o aluno, a primeira coisa que ele tem que saber é que ele lê para ele, para o bem dele. Mas é cansativo. Claro que é um preço que se paga, né? Para tu seres o melhor colocado no vestibular, tu tens que pagar o preço. Qual é o preço? É o estudar. E esse estudar, ele vem ligadinho com a leitura. Porque se nós observarmos os alunos que obtêm as notas 960, 980, 1000 no vestibular, em redação, é porque eles têm leitura. Jamais um aluno consegue essa nota se ele não tiver leitura. Então, ele precisou pagar este preço. E é um preço que é ele que vai depois colher os frutos. Isso é mais interessante, porque é ele que vai ingressar na medicina, na odonto, na engenharia, na arquitetura, é ele que vai, né, sentir o prazer do sucesso dele. Uma coisa que eu vejo assim, aqui é muito importante, que um pai, uma mãe, uma família deve fazer, é ler. Porque é difícil nós termos famílias leitoras com filhos não leitores. Isso é uma coisa que já tem que vir da casa, né? Da própria estrutura da casa, ela ter livros, ela ter isso que que a gente olha aí para trás das prateleiras dos professores e vê o livro. O professor, ele tem que ser um instigador da leitura. Ele tem que andar cheio de livros. Ele tem que conversar com este aluno sobre o livro. Tá? A gente tem que parar com aquela ideia de que o professor vai ali para ensinar um conteúdo. Não, o professor é todo o ensinamento, até o fato dele ter o livro ou não, dele conversar com o aluno sobre o livro que ele leu, se ele debater. Isso é passar para o aluno, né, a importância, a emoção que a leitura traz para nós. Sabe o que eu fiz, professora Daiane? Há um tempo atrás eu decidi o seguinte: toda vez que eu fosse ir num aniversário de aluna, aluno ou familiar, o presente é sempre o mesmo. Só livros.
Sempre, sempre. Tem um livro, que eu não vou dizer o nome aqui porque não caberia, mas tem um exemplar que foi lançado em 2016. Eu já comprei 8 vezes o mesmo livro para presentear as pessoas, né? Então, realmente é bem legal essa ênfase. Senhora Miriam, tem um livro que apaixonou assim a professora Miriam lá na adolescência, uma história daquelas que, quando a gente está terminando, começa assim, não, por que está terminando? De tão envolvente que era? Bom, antes de responder essa pergunta, só complementando um pouquinho ali a fala da Daiane, agora eu dou aula só para o ensino médio, mas né, eu dou aula há 20 e alguns anos, vamos falar quantos anos, né, para não calcularem a minha idade aí, mas há mais de 20 com anos. 12. Né? Obrigada. Eu dou aula há mais de 20 anos, então dei aula para o ensino fundamental há muito tempo. E quando né, tinha conselho de classe, que tinha contato com os pais, a reclamação sempre era a mesma, que o filho não gostava de ler. Eu dizia, olha, tem que ler mais. Então, o que eu dizia para os pais? Que eu acho muito interessante, isso nós fazíamos aqui em casa, o horário da leitura. Por quê? Na cabeça da criança que não gosta de ler, quando o pai e a mãe mandam o filho ler, ele acha que aquilo é um castigo. Por quê? O pai, de repente, está assistindo a uma partida de futebol, a mãe está assistindo a algum outro programa e ele tem que ler. Então, ele sente que está sendo castigado na cabeça dele. Então, na família tem que instituir o horário da leitura. Nem que o pai vai ler o jornal, a mãe vai ler uma receita, enfim, mas toda a família está ali naquele momento lendo. Aí a mãe pergunta o que o filho leu, o que ele entendeu, né? O que se gostou, aprender a fazer críticas, aprender a ler uma propaganda. E quando a gente fala em leitura, não tem que ser simplesmente um livro, né? A gente lê o mundo, então podem ser inúmeras leituras. Falando também sobre leitura, o meu filho, quando eu comecei a dar aula de redação para ele no ano passado, achei muito interessante que ele chegou em casa um dia assim bem bravo assim comigo e perguntou assim para mim: por que não me obrigou a ler mais quando eu era pequeno? Assim, do nada, né? Mas por que está me perguntando isso? Porque agora eu tenho dificuldade de fazer redação, tinha que ter me obrigado a ler mais. Eu disse, mas eu sempre comprei livros, dizia que tinha que ler. Mas uma criança vai escolher ficar brincando, criança não tem que escolher, ela tem que ler. Então aquilo me chamou muita atenção. E falando do meu livro preferido, é O Pequeno Príncipe. É um livro que eu amo de paixão, né? Fora tantos outros livros, né? Mas falando assim de leitura secular, é um livro que me inspira muito. E cada vez que eu leio, eu já li muitas vezes, né? Li para trabalhar com os alunos, li várias vezes. Li na minha adolescência, li na escola. Então, é um livro que cada vez que eu leio, eu faço reflexões novas, né? Parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Então, é um livro que me inspira muito para a vida, é O Pequeno Príncipe. Que maravilha. E os pais que estão acompanhando a live aí juntamente com os seus filhos, né? Cuidando ali de cantinho de olho e tal, disfarçando, tá fazendo outra coisa, siga esses conselhos aí das professoras e desenvolva na sua casa hábitos saudáveis de leitura. Eu tenho certeza que se desligar um pouco a TV, né, não vai cair pedaço de ninguém e vai melhorar muito a capacidade reflexiva das pessoas. É só analisar o seguinte, um pontinho bem rápido. Já notou que tem crianças, mesmo pequenininhas, que já têm um vocabulário bem vasto? Elas conseguem conversar chega uma visita, né, elas apresentam, falam o nome e tal. E outras que não sai muito. Então, percebe, será que na casa ali não tem padrões diferenciados de reflexão, tempo para leitura, o contato com os livrinhos? Então, temos que pensar nisso, tá? Então, você que está nos ouvindo, está vendo e ouvindo aí, pai e mãe, dá uma melhorada nisso na casa. O ambiente da casa tem que ser um ambiente propício a coisas melhores, e uma dessas coisas é a leitura, tá? Senhora Daiane, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Tobias. Oi. Tobias, isso é muito importante para o que a gente vai falar depois em relação à argumentação. Né? O aluno que não lê, ele não tem vocabulário, ele não consegue argumentar. É aquele tudo a ver e nada a ver. Por que disso? Porque tem tudo a ver ou porque não tem nada a ver. Ele não tem argumento, sabe? Então, essa questão da leitura é primordial. Nós vamos começar daqui a pouquinho, então, a apresentar, né? Entrar na redação do Enem, explicar as competências, temos modelos e vamos lá. E é muito bem lembrado, professoras, porque, veja, vocês vão tratar aqui a estrutura de como fazer, mas tem uma questão aqui que é fundamental. Se eu não tenho bagagem, se eu não tenho conhecimentos prévios, eu posso saber toda a estrutura que vocês vão ensinar aqui e vou continuar com nada a ver, né? E eu posso dar um testemunho. Eu trabalho com a senhora Miriam já desde 2010, né, professora Miriam? Já são 10 anos. Ela escreve maravilhosamente bem, não é porque está aqui,
sempre que ela se propõe a fazer um texto ali nos eventos da escola, a gente sabe que vai sair algo de consistência, bem escrito, inteligente, especialmente nas formaturas, sempre vem uma coisa legal. Isso não é fruto daquilo que eu sempre chamo de um xingamento que as pessoas nos fazem, né? A senhora Mira escreve bem porque ela tem jeito. Quer dizer, todos os anos de estudo, desenvolvimento, preparo ficam jogados fora, né? Então não é questão de ter jeito. Desenvolva o seu jeito. De que maneira? Lendo, estudando, aumentando aí os seus conhecimentos. Senhora Daiane, qual é a estrutura aí? Fala um pouquinho sobre a estrutura de uma redação voltada para o Enem, por favor. Bias, antes de nós entrarmos na questão da estrutura, que nós já vamos falar um pouquinho, eu gostaria só de tocar num aspecto bem importante. Nós estamos agora terminando o mês de junho, né? Então, a gente começa a pensar assim, ó, o tempo está passando e nós temos um Enem chegando. E eu, aluno, não sou muito dado à leitura, acabei, né, deixando os dias, os meses transcorrerem e já estou aí na metade do ano. Como é que faz? Como é que eu faço para correr um pouquinho? A gente como professora aprende muito em sala de aula, talvez até ensine, mas aprende um monte. Sim. E há alguns aninhos atrás, eu tive a experiência de ter um aluno e quando chegou o final do primeiro ano do ensino médio, a mãe veio muito assustada me dizendo, meu filho vai reprovar. Ele não entregou nada de texto, ele tem uma nota bastante difícil, e se ele reprovar, professora, nós vamos perder a bolsa. Como é que nós podemos fazer? Como é que a senhora pode me ajudar para eu salvar o meu filho? Então, a gente conversou, e ele era um menino, assim, com bastante inteligência, mas adolescente, né? Largadinho um pouquinho nas cordas do ensino médio. Bom, ela me prometeu que no próximo ano o menino seria o mais pontual possível na entrega das redações. E assim foi. Claro que ele tinha um desleixo com relação à pontuação, acentuação. Acentuação, então, nem se fala. Ele não gostava muito de acentuar. Mas foi um segundo ano do ensino médio tranquilo, sem grandes assombros, mas também sem grandes sucessos. E quando chegou o terceiro ano do ensino médio, este aluno me veio e disse assim, professora, eu preciso ler e eu não gosto. Os livros que a senhora dá para nós aqui na leitura obrigatória para os vestibulares, para o Enem, eles não estão me agradando, eu não consigo desenvolver essa leitura como eu deveria, né? Porque ele estava consciente de que se ele não desse um jeito na vida dele como leitor, ele não conseguiria ser um bom produtor. Então, eu lembro que perguntei, o que tu gostarias de ler? Afinal de contas, às vezes, a família tem o dinheiro um pouco mais curto, o livro se torna um pouco caro, o aluno tem, às vezes, medo de pedir para o pai, enfim. Que livro tu queres ler? E o primeiro livro, então, que ele me pediu foi O Conde de Monte Cristo, porque ele queria ler a literatura francesa em inglês. A partir daí, eu comecei a comprar para esse menino Moby Dick, A Rainha Margot, Retrato de Dorian Gray, enfim, a quantidade de livro que ele trouxe lá da história da literatura para que eu comprasse, acabei até deixando a minha biblioteca pessoal um pouquinho maior com a ajuda deste aluno. Gente, o que aconteceu? Este menino, ele entendeu que ele precisava da leitura, que ela era o único caminho para que ele desenvolvesse uma excelente redação, uma ótima argumentação, para que ele resolvesse os problemas da falha da redação dele. O menino foi lá do Enem e tirou 960 e passou na universidade privada e na universidade pública da cidade de Santa Maria. Então, um próprio menino, adolescente, dos seus 16, 17 anos, conseguiu reverter em um tempo de menos de um ano a vida dele, conseguiu sucesso. Ele me ensinou nesse período que um aluno tem condições de modificar, se ele quiser, a sua produção de redação. E dá para perceber no seu relato que foi um momento que ele juntou o esforço com a emoção, ou seja, ele passou a gostar de um determinado tipo de literatura e somou isso o esforço, e o resultado dá para perceber já, né? É muito importante que o aluno saiba o que ele quer ler. O professor ele vai trazer, sim, as leituras obrigatórias, vai trazer um norte de leitura para ele, mas o aluno também tem o direito de escolher. Eu sempre coloco para o meu aluno, leia o que você quiser muitas vezes, mas leia.
Leia. Você gosta de ler revistas, você gosta de ler mangá, mas não vai ficar também só na revista, só no mangá, né? Tem tantas outras coisas. Mas vai ler, comece, dê um pontapé inicial nessa leitura. Quando nós temos leitura, o aluno, ele vai para as competências da redação e ele consegue fazer todas. Porque o domínio da escrita, o domínio da gramática em si, a sustentação, manter uma ideia, ser toda ela organizada, trabalhada, sustentada, é a leitura que dá isso. Não há outro caminho. O aluno que, por alguma razão, não quer ler, ele está fazendo uma judiaria a si mesmo. Ele tem que olhar o que ele quer ler e ler, porque hoje as livrarias estão repletas de coisas boas. E nós, professores, né, temos mais do que ofertar esses livros, emprestar, comprar, doar, mas esse aluno tem que ler. E aí fica a dica, né, para os nossos queridos colegas. Nós temos que tornar também nós temos que ser exemplos na vida dos nossos alunos como leitores. Eles precisam se inspirar em nós, né? E isso é uma coisa que a gente tem que repensar bastante também, né? Sora, estou preparado aí para fazer a redação ou quero me preparar para ela? Qual é a estrutura que a gente vai encontrar? Vamos lá. Vamos lá. Nós temos o nosso auxiliar aí que poderia colocar para nós a estrutura básica, né, de uma redação. Bom, vamos chegar. Eu não estou conseguindo chegar lá. Chegue, por favor, até a parte que tem somente a estrutura da redação. Pode subir. Um pouquinho mais para baixo agora, não, você tem que voltar. Aqui, nessa parte. Esta é uma estrutura muito simples de ser entendida. Agora, voltamos a falar uma coisa, Tobias. Não adianta, tá, que nós assim, tenhamos uma estrutura se o aluno não entende que para fazer essa estrutura ele tem que ter bagagem. Tá? Então, muitas vezes nós, como professores de sala de aula, somos chamados assim, pelo aluno. Mas o professor no cursinho me ensinou uma estrutura. A estrutura a gente ensina para qualquer aluno, a qualquer momento. Agora, como é que ele vai rechear isso aqui? É esse recheio que é a leitura que dá. Tá? Então, veja, nós temos aqui 3 divisões bem claras na redação do vestibular. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, toda a escola, né, geralmente no início do ano, mostra para os alunos que na introdução nós vamos ter um parágrafo bem organizado. No desenvolvimento nós podemos ter 2, 3 parágrafos. Mais que isso, daqui a pouco a gente vai começar a enrolar e já se perder. Tá? E uma conclusão, geralmente formada por um parágrafo também. Agora, veja, quando nós chegamos à introdução, é muito importante que nós saibamos qual é a nossa proposta. E essa proposta, ela não pode ser, em hipótese alguma, tangenciada. Isso é muito importante. Então, saber qual é a nossa proposta, conseguir ler e entender. Né? E é isso também que a leitura trabalha em nós. Né? Quanto mais eu leio, mais eu domino o entendimento daquilo que eu leio. Sim. Então, eu tenho a minha proposta e dentro dessa proposta, eu vou, então, agora pensar. Qual é a minha ideia? Qual é o meu ponto de vista? O que eu penso sobre este assunto? Qual é o meu ponto de vista? Quando eu pego a minha proposta, aquela que foi me dada, mais o meu ponto de vista, a minha opinião frente a este assunto, eu tenho a minha tese. Essa tese que deve estar clara já no parágrafo de introdução, né? Uma tese, lembrando, ela não é uma frase sem verbo, ela é uma frase verbal, ela vai ter que ser bem organizada, bem pensada, e esta tese vai nortear todo o texto. É essa tese que norteia todo o texto. Por isso, uma dica importante para o aluno é, antes de você ir produzindo o seu texto, você deve pensar sobre ele. Mas eu estou lá no Enem, não tenho tempo, eu tenho 90 e poucas questões para resolver e mais uma redação para escrever. É por isso, aluno, que a prática de produção textual, ela tem que ser dada todo o ano.
ela não é para chegar lá no Enem. Eu não escrevo uma boa redação lá no Enem. Eu escrevo uma boa redação todos os dias que meu professor me propõe uma atividade, todos os dias que eu leio, todos os dias que eu reescrevo a redação que o professor corrigiu. Não deve ser só para entregar, né, professora Daiane? Não, a Aqui, ó, redação é um aproveita e processo. faz teu máximo, né? Isso. Eu sempre tenho um trabalho de que o aluno ele vai produzir uma redação uma vez por semana, pelo menos. Eu vou corrigir e ele vai reescrever para poder arrumar e ver aquilo que eu sugeri de melhoras. E se esse aluno não conseguir ver onde está o problema e melhorá-lo, ele jamais vai conseguir sair da sua situação. Ele vai continuar sempre pecando no mesmo problema. Tá? Então, a minha redação ela tem que ser pensada antes de escrever, para que quando chegue o momento do Enem, eu já consiga, dentro da minha cabeça, montá-la. Tá? Porque então agora eu já li a proposta, eu já tenho meu ponto de vista, eu já formulei os meus argumentos. Porque agora eu vou para o meu parágrafo de desenvolvimento, no mínimo 2 parágrafos. Eu já tenho, o tema nós tivemos no ano passado, né, o tema do acesso ao cinema, né, a democratização do acesso ao cinema. Então, veja, esse é o meu assunto. Agora, o que eu penso em cima? Como é que eu posso trabalhar este assunto? O que eu vou colocar no parágrafo 1 de desenvolvimento? Que argumentos eu vou trazer para sustentar essa ideia? O que eu vou trazer no parágrafo de desenvolvimento 2? Que argumentos eu vou sustentar? Tá? Para que depois, lá na conclusão, eu não traga informação nova, e sim uma retomada do assunto, que é importantíssimo, que a conclusão ela não traz para nós informação nova, ela retoma. Tá? Mas ela vai trazer uma solução. Essa solução, em algum momento, você já pincelou no desenvolvimento. Tá? Então, quando eu vou para a conclusão, eu retomo o meu assunto, que eu já sustentei anteriormente, tá? E eu vou reafirmar a minha tese. Eu vou manter aquela minha ideia inicial que eu abri lá na introdução. O texto, ele é todo tramado, encaixadinho para que nada se perca até o final. Professora Daiane, seria o caso de o aluno separar lá alguns segundos e escrever num rascunho ou qualquer lugar a sua ideia central? Vamos pegar essa questão da democratização do cinema. Imagina que o aluno pense o seguinte: eu sou a favor e eu tenho inclusive uma proposta de intervenção. Que ele escreva isso para ficar claro. Eu penso para que ele isso não aqui. Se perca, para que ele não se perca, porque a nossa mente ela é muito rápida, a nossa mão não. Então, quando o aluno está escrevendo o seu texto, ele vai, e daí um pouquinho já se perdeu. Até para não ter o perigo de repente, né, num parágrafo, eu sou a favor, e no próximo ficar contraditório. Isso até pode acontecer, esse tipo de redação até pode acontecer, não é mais favorável, né? Mas eu digo, o aluno ele precisa alinhavar a sua redação para que ele não se perca. Por isso que este ano nós estamos trabalhando muito com o terceiro ano, eu e eles aqui, na questão de que nós vamos começar a fazer esquemas, croquis. Então, qual é o meu tema? Meu tema é esse. Qual é o meu ponto de vista? Este. Qual é a tese? Essa. Agora, vamos lá. Qual é o tópico frasal que você vai trabalhar no parágrafo de introdução 1? Desculpa, de desenvolvimento 1. Qual é o tópico frasal que você vai trabalhar no parágrafo de desenvolvimento 2? Para que ele não se perca. A que conclusão você quer chegar com isso? Então, ele alinhava todo o textinho antes de produzi-lo, porque daí ele não se perde. Porque nunca nós podemos esquecer que a mente ela é muito mais rápida que a mão. Eu estou pensando e a mão não está conseguindo dar conta, e quando eu vejo, o tempo do Enem acabou e eu não tenho tempo, né, de voltar, reler e arrumar os detalhes. Olha, eu estou percebendo que aquilo que nós conversamos na primeira live está valendo também para a redação, ou seja, treino. É preciso treinar, é preciso fazer e é preciso ter a humildade e aceitar as correções das professoras ou do professor, se for o caso, de determinada escola, para realmente chegar no dia com essa capacidade bem desenvolvida. Obrigado, professora Daiane, aqui pelas maravilhosas explicações. Nosso tempo corre. Professora Miriam, vamos de novo aqui, professora Miriam, porque tem uma outra curiosidade para nós aqui agora, que são as competências. A gente já passou pela fase da importância da leitura e da bagagem cultural. A professora Daiane deu um show agora explicando aqui a estrutura e as competências.
Bom, gente, vamos lá então. Nós temos aqui 24 minutos e muita coisa para falar. Temos alunos para dar depoimentos, então eu vou tentar ser bem sucinta. Na verdade, a redação nós precisaríamos de muitas lives para conseguir explicar, né, para que o aluno realmente entenda. Então, eu vou falar de uma forma bem objetiva, porque nós temos alunos não só de terceiros anos, né, nós temos de outros anos também, para que eles entendam como que a redação é corrigida. Então, o aluno, né, ele está no fundamental, nós temos alunos aqui, acredito que de 9º ano, então, de repente, ele não tem essa dimensão, ele não sabe ainda como que a sua redação é corrigida. A redação do Enem, ela é corrigida através de 5 competências. Então, o aluno vai escrever ali e o professor corretor vai analisar essas competências. Então, cada uma das competências vale até 200 pontos para fechar os 1000 pontos da redação. Então, o aluno se inscreveu completamente aquém daquilo que precisava em cada uma das competências, ele será desclassificado e vai tirar 0. Por exemplo, a competência 1, que fala sobre o domínio da língua, né? Domínio da norma culta. Então, é nessa competência que eu vou analisar toda a redação do meu aluno em relação à gramática, as questões bem pontuais da gramática, a crase, a acentuação, a pontuação. E, às vezes, o aluno tem uma ideia errada da correção da redação. Eu recebo, né, muitas vezes o aluno assim, já recebi, acho que até porque já corrigi errado também a redação, antes que não tinha essa noção da redação do Enem, da correção. Então, o aluno chega para nós no ensino médio com a ideia de que, se o meu texto não tem erro ortográfico, gramatical, a minha nota tem que ser boa. Se o texto tem muitos erros gramaticais, a nota tem que ser ruim. Mas essa questão gramatical é apenas a primeira competência, é uma competência. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter alguns erros gramaticais e mesmo assim a minha nota ser muito boa, ou eu posso quase não ter erro de gramática, eu domino as regras, mas eu não sei argumentar, eu não sei fazer uma proposta de intervenção e a minha nota não vai ser ruim. Daí o aluno olha a redação e diz assim, tá, mas como assim? Eu não tenho erro ortográfico, eu não tenho erro gramatical, porque minha nota foi esta? Então, tem que entender como que a redação é corrigida. Então, se o texto é precário, se aquela competência é precária, ele vai marcar apenas 40 pontos naquela competência. Foi E lembrar o seguinte, professora Miriam, que vocês já corrigem também as redações na escola utilizando esses critérios, né? Sim, então não adianta querer também, brigar com o mundo, tem que entender que há uma estrutura que as professoras estão respeitando e ajudando o indivíduo a obter um desempenho melhor dentro daquilo que se pede. Exatamente. Então nós temos de 40 em 40 pontos. 40 se for precário, insuficiente 80, mediano, né, redação, aquela competência ali é média 120, bom 160 e ótimo, então quando é quase que impecável aquela competência 200. Mas o que são essas competências? Vamos ver rapidamente cada uma delas então. A primeira competência, então já falei que é sobre o domínio da norma culta, né? Então toda essa questão gramatical. A competência 2 é a compreensão do aluno em relação ao tema proposto. Então, aqui eu tenho que entender completamente o tema. E o que acontece aqui muitas vezes? O aluno acaba zerando a redação. Quando há fuga do tema, o aluno zera a redação. Então, nessa competência, se há fuga do tema, já zerei a redação. Então, aqui é isso que o professor corretor vai olhar na competência 2. Se o aluno obedeceu ao gênero textual exigido, que é o texto dissertativo argumentativo, o que acontece muitas vezes? O aluno faz citações, né? Ele citou um livro, um filme, uma série, um filósofo, enfim, ele fez uma citação, mas ele deixou a citação solta, ele não fez uma crítica, ele não tem a autoria dele em cima daquela citação, então o texto se torna dissertativo expositivo, então aqui ele não vai completar os 200 pontos nessa competência. A competência 3 é a habilidade, a competência que o aluno tem de selecionar, relacionar informações da sociologia, da história, da filosofia, a intertextualidade que ele consegue fazer com o mundo, com o conhecimento de mundo que ele tem, não apenas da língua portuguesa, então é muito importante. A competência 4 é em relação aos mecanismos linguísticos de coesão. O que é isso? Então, texto vem de tecido, né? É entrelaçado. Então, eu não posso simplesmente
colocar frases desconexas, soltas, ali, que elas não têm uma ligação. Então, a competência 4, que é que nós vamos focar um pouquinho hoje, né, que se der tempo, é sobre, então, a questão da repetição de palavras, de ideias, que muitas vezes o aluno tem a dificuldade porque ele não tem um bom vocabulário, então ele acaba restringindo as palavras, ele as repete exatamente porque não tem um vocabulário vasto. Então, aqui tem um grande problema na competência 4, né? O uso de conectivos para fazer, então, essa ligação entre os períodos, entre os parágrafos. E a competência 5, que eu vou explicar depois, eu trouxe um texto com as marcações coloridas aqui, o texto de uma aluna que está conosco aqui. Então, para falar um pouquinho sobre a proposta de intervenção, que é muito importante. Até se não der tempo, eu gostaria de deixar para um outro momento, para a gente não passar correndo por essa parte, porque ela é realmente muito importante para a redação. Então, a professora Daiane agora vai falar um pouquinho sobre a competência 4 e eu depois sobre a 5, porque são essas duas que a gente nota que, de repente, o aluno apresenta maior. Maravilha. Vamos lá, então, professora Daiane, na sequência aqui, essa competência 4. Isso. Vamos colocar, primeiramente, o texto da aluna Paola, todo coloridinho, para nós mostrarmos o que é um competente texto. Vamos lá. A Paola está com a gente, professora Daiane? Está conosco, e a Paola, para deixar bem claro para vocês, assim, ó, ela conseguiu os 980 e era uma aluna de muita leitura. Então, eu não consigo, assim, ó, ter aluno com uma redação excelente se ele não é leitor. Okay. Esse é um pensamento que nós temos que ficar, assim, bem atentos. O aluno que escreve é o aluno que lê. Enquanto o Freitas localiza ali o texto, cadê a Paola para a gente dar um oizinho para ela rapidinho aqui? Oi. Tudo bem, Paola? Bem-vinda. Tudo bem. Obrigada. Você quer dizer que gostava muito de ler e depois pôde usufruir esse resultado na redação, então. Fala pra gente. Sim, sim. Eu amava muito. Acho que cortou ali. Pode continuar, Paola. Saiu? Saiu. Vamos lá, professora Dani. Daqui a pouco a Paola volta. Vamos lá. Aí o texto, esse é o texto da Paola, né? Esse é o texto. Redação, porque eu acredito muito que a leitura sempre ela é a... Ok. Vamos lá, professora Daiane. Bom, então, nós temos aqui um texto que é de 2019. Vejam bem, nós temos como temática a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Então, essas palavrinhas mágicas não podem sumir do nosso texto, tá? Então, vamos chegar ao parágrafo 1. Pode subir um pouquinho mais. Deu. Então, veja bem. O êxodo rural, olha só, ela está trazendo para nós um gancho de uma outra disciplina para introduzir o assunto. Sim. O êxodo rural, que ocorreu por volta da segunda metade do século XX, trouxe um grande número de pessoas ao espaço urbano, o qual não estava preparado para tal acontecimento. O que fez surgirem problemas para que fosse garantido a todos educação, lazer e saúde de qualidade. Só então, nessa parte, professora Daiane, eu identifico história, sociologia e geografia. Isso. Então, veja, ela consegue buscar nas demais disciplinas fundamento para trazer para o nosso texto. Tá? Bom, aí ela começa a trabalhar com os marcadores argumentativos. Ó, aqui é a nossa competência 4. Nesse sentido, e daí ela traz para nós a tese. Olha aqui. Hoje, no Brasil, muitos cidadãos ainda estão submetidos à falta de acesso a diversos meios urbanos, sendo o cinema um alvo da diminuição da acessibilidade, eu estou com o textinho meio cortado, da acessibilidade democratizada. Então, vejam, ela consegue trazer, ó, hoje no Brasil, cidadãos são submetidos à falta de acesso ao cinema. Isso é trazer a proposta. Tá? Ela fez um gancho lá no êxodo rural e ela chegou à temática para nós. Nada é perdidinho. Outro argumento, ó, desculpa, argumento não, outro marcador argumentativo. Dessa forma, é válido analisar que a desigualdade social e a falta de investimentos governamentais são alguns dos principais motivos pelos quais muitos brasileiros permanecem submetidos a esse problema. Agora, vejam bem, ó, ela abriu os 2 parágrafos de desenvolvimento aqui, ó.
Num parágrafo, ela vai trabalhar com a desigualdade social e no outro a falta de investimento para sustentar a tese que ela tem. Então, ela consegue, né, através da leitura, da produção textual, dos marcadores argumentativos, de uma estratégia de parar e pensar o texto antes de produzi-lo, ela conseguiu organizar tudo e nós temos um parágrafo de introdução bem estruturado que já abriu todo o resto do texto. Perfeito. Aí vamos para o parágrafo de desenvolvimento 1. Primeiramente, olha o marcador argumentativo aqui para abrir o leque para nós. Ó. Primeiramente, deve-se pontuar que a desigualdade social é um dos mais relevantes pontos que contribui negativamente, um outro elemento de coesão, contribui negativamente para que todos possam ter acesso ao cinema no país. Ó, voltamos à tese. Ela nunca esqueceu a tese. Ela nunca esqueceu que ela abriu aqui, ó, uma ideia para ser trabalhada neste parágrafo. Segundo o sociólogo Kant, e vejam, aqui nós chamamos de recurso de autoridade, ela não é apenas uma pessoa que está mostrando o que ela pensa, ela está indo lá buscar sustentação para o texto. Em imperativo categórico, temos, aqui eu não consigo ver o que está atrás, né? Tem-se pessoas que devem ser tratadas com dignidade e igualdade, sem que ocorra discriminação e agressão entre as classes sociais. Deixa eu voltar aqui. Sem que ocorra discriminação e agressão entre as classes sociais. Logo, outro marcador argumentativo, observa-se que, por exemplo, outro elemento, né, de fazer a nossa coesão, a concentração de cinemas, na maioria das vezes, em ambientes de alta renda, torna-se algo que injustamente, outro marcador argumentativo, em ambientes, né, exclui um grande número de indivíduos que acabam sendo tratados de maneira desigual. Desse modo, ó, ela está fechando agora o parágrafo de desenvolvimento. Desse modo, uma parcela da população, no caso os mais pobres, acaba sendo desprezada por uma sociedade em que os mais ricos são os que gozam das zonas urbanas. Então, veja, todo o textinho dela está engajadinho, ele está todo perfeitamente ligado, nada se perde. Tá? Ó, parágrafo 2 de desenvolvimento. Ademais, ela está somando, mais uma informação está vindo. Ademais, nota-se, olha o que ela abriu lá no parágrafo de introdução, a falta de investimento governamental. É um fator que leva cada vez mais, outro elemento, né, para nós tomarmos aqui, cada vez mais a população brasileira ao acesso democratizado do cinema. Consoante, ó, voltamos a outro recurso de autoridade, consoante a Carlos Drummond de Andrade. E daí ela traz o famoso poema para nós. Tinha uma pedra no meio do caminho, e no meio do caminho tinha uma pedra. Tudo isso, gente, é para mostrar que ela não está perdida, ela está totalmente encontradinha. Ela consegue ir buscando informações nos demais parágrafos, ela consegue ir trazendo recurso de autoridade para deixar o texto cada vez mais rico. E ela nunca foge ao tema. Ok. Tá bem, professora, maravilhoso o texto aí da Paola, parabéns para ela, né? E quem está vendo a gente, Freitas, pode abrir aqui a tela para nós. Pensa assim, mas isso aí ela tem jeito. Jeito se desenvolve, professora Miriam. Nós temos um exemplo aqui bonito, bacana, da Emily. Cadê a Emily? Beneventana. Fala comigo, Emily. Tô aqui, Tudo bem, querida? Bem-vinda. Tudo certo, obrigada. Professora Miriam, por que a Emily está aqui? Além de a gente amar ela demais, mas por que ela foi convidada especialmente para essa live? Bom, a Emily é uma aluna que, como nós havíamos falado anteriormente, ela mesma um dia me procurou e ela tinha dificuldades em relação à redação no começo e ela até não aceitava muito, né, quando eu entregava as redações com os comentários e tipo assim, eu nunca vou tirar nota máxima, achando até que a professora não gostava, a professora não gosta de mim, porque olha os comentários, eu nunca consigo tirar nota máxima em redação.
mas ela mesma, então, correu atrás, procurou, né, com os comentários, e estudando, pesquisando, e ela melhorou muito nas redações, e ela mesma conseguiu fazer, ela teve essa perspectiva, ela conseguiu perceber, então, esse crescimento que ela teve, por isso que eu gostaria que a Emily conversasse um pouquinho conosco agora. Então quer dizer que você achou que a professora Miriam não gostava dos teus textos, Emily? Estava pegando no pé? Foi isso? Eu não aceitava. Eu via que, essa professora não gosta de mim, ela nunca vai me dar nota máxima. Mas eu acho que tudo isso mudou quando eu percebi que errar é uma coisa maravilhosa. Porque quando tu erra, tu vê onde tu tem que melhorar, tu vê onde tu precisa concentrar os teus estudos. E como a senhora Miriam disse, eu não nasci com o dom, eu não nasci sabendo escrever. E isso eu desenvolvi depois que eu fiz o meu primeiro Enem, no primeiro ano do ensino médio, que eu só estudei uns dias antes, redação, vi ali mais ou menos como é que tinha que ser e, claro, não tive um desenvolvimento bom no Enem. Então eu pensei, putz, tenho que estudar. E não existe fórmula mágica para escrever uma boa redação. Tu tem que simplesmente sentar na cadeira, baixar a cabeça e estudar. E aceitar que tu vai errar muito, mas não desistir por causa disso. E como é que foi esse processo, Emily, de reconstrução ou de construção, de acerta, de erra, de faz de novo e tudo mais? Eu acho que o que me motivou também muito a escrever, querer escrever melhor, foi pensar também, tipo, a senhora Miriam não vai me dar nota máxima, eu vou estudar e eu vou conseguir a nota máxima. Então, eu comecei a estudar por partes. Eu comecei a estudar a introdução, depois eu parti para o desenvolvimento, depois eu começava a estudar a conclusão. E eu acho que o momento que mudou, que eu percebi que os erros foram bons para o meu desenvolvimento, foi quando eu já estava escrevendo uma ótima redação e que eu peguei as primeiras redações que eu fiz e eu vi, meu Deus, se a senhora Miriam não tivesse feito isso por mim, eu não ia estar onde eu estou agora. Que é, tipo, tirando boas notas no Enem. Enfim. Senhora Miriam, enquanto enxuga as lágrimas aí, é verdade esta curva ascendente da Emily, ou seja, a primeira redação para as primeiras para as últimas, realmente dá para perceber essa diferença? É verdade, sim, é uma diferença que no começo a gente até fica assim, ué, mas o que aconteceu? Isso aí é cópia, ela deve ter copiado a internet porque não é a mesma aluna. Então, assim, foi uma diferença bem grande, assim, isso é muito gratificante para o professor, né? No começo a gente vê, assim, que o aluno fica meio descontente, achando que, a professora não gosta de mim, mas depois a gente tem esse feedback, isso é muito importante. A Dani também, né, está aqui hoje, e também gostaria que ela falasse um pouquinho sobre a redação dela. Cadê a Dani Borba? Tudo bem, Dani? Não está mais conosco? Diga oi, Dani, rapidinho para nós aqui. Tinha comentado. Agora Oi. Sim, repete aí que agora ligou o microfone, tudo bem? Tá ouvindo? Sim. Mais ou menos. Oi. Agora sim. Sora... Vamos lá, querido. Oi. Pode falar. Bom, então, a Sora, ela tinha comentado que ela queria que eu compartilhasse um pouco, assim, de como foi meu processo. A internet não está deixando, Dani, a gente te ouvir direitinho. Tenta fechar aí, Freitas, o microfone dela para ela refazer o contato aí para a gente poder ouvir o que ela está dizendo. Se não for possível, fecha aí o microfone dela, faz favor, Freitas. Então, ela acompanhou. Para a gente poder recomeçar aí a fala dela, porque senão a gente não vai conseguir entender a sequência aí da fala. Mira, enquanto a gente tenta refazer o contato ali com a Dani, tem aqui dentro da parte das competências e juntamente com a Emily a questão dos conectivos. Fala um pouquinho para a gente aí nesse tempo que resta.
Na verdade, os conectivos, a professora Daiane, né, que ia explicar um pouquinho, e fiquei para falar para nós sobre a proposta de intervenção que é a competência 5. A minha pergunta é, vocês querem um outro momento que a gente fale sobre a competência 5? Porque acredito que nós temos 4 minutos e realmente não vai dar tempo hoje. Porque não dá para fazer correndo, assim, né? É algo bem importante, a gente tem bem detalhado, então, são muitos elementos que nós temos que apresentar aqui, tanto na competência 4 como na 5. Então, não sei se seria interessante, de repente, a Emily agora falar um pouquinho sobre os conectivos ali, que ela apresentava muito bem na redação dela, e a gente marcar um outro dia, ou se vai ficar por isso mesmo, daí eu Estamos estou apelando por aí vocês. ao coração dos nossos administradores para que a gente faça mais uma, né? Simone aí eu já vi que gostou, né? A professora Maria do Carmo vai nos apoiar, a professora Sibeli, todas as demais aí com certeza. Então, nesses 3 minutos que faltam, Emily, fala um pouquinho para a gente aí dos conectivos, conforme a professora Miriam anunciou, por gentileza. Eu tinha preparado um material, não sei se tem como abrir rapidinho. Está abrindo, maravilha. Então, a competência 4 nos diz que tu tem que demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Como assim? Tu tem que fazer o uso dos conectivos para ligar as partes da tua redação, para ligar sejam os parágrafos ou sejam as ideias dentro do mesmo parágrafo. Tu não pode simplesmente largar frases soltas dentro do teu texto e dizer, ok, é isso aí. Não, tu tem que sempre seguir uma linha de raciocínio durante o teu texto, lógica e coerente. Então, aqui que eu preparei é uma lista com alguns dos principais conectivos que eles têm que estar presentes na redação de vocês. Então, o importante não é tu saber assim, vou aprender, vou saber o conectivo que ninguém sabe, porque aí eles vão ver que eu sei mesmo e é isso aí. Não, o importante mesmo é tu ter um repertório diversificado desses conectivos. Tu não repetir os conectivos. E isso também está na cartilha que o INEP divulgou. E, aliás, nessa cartilha do INEP, ela é maravilhosa. Eu aconselho todo mundo que for fazer Enem esse ano, dê uma olhada, porque ali ela mostra como os corretores avaliam a redação da gente. Então, ela é maravilhosa. E eu acho que, falando de uma forma bem simples e de uma forma mais rápida, eu acho que é isso. Maravilha. Obrigado, Emily, pela participação aí. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço aí para a Dani, que infelizmente a conexão hoje, a chuva não está muito do nosso lado. Também a Paola, a gente queria ouvir a Paola, mas estava cortando também. Eu não sei se ela está ouvindo a gente agora aí para ver se melhorou um pouquinho nesses segundos finais. Paola está com a gente ainda nesse momento. Será que voltou aí a qualidade do sinal para ela? Se não, professoras, considerações finais para a Daiane. Nós vamos ter que fazer outra aqui, mas olha, eu estou bem feliz porque quem acompanhou aqui a nossa live aprendeu bastante, né? E tem muito com certeza agradecer vocês duas aí, professora Daiane. Tobias, o texto ele tem que ser visto com maior carinho pelo aluno, a produção textual, a leitura, a reescrita, saber que a cada momento a gente constrói um texto e vai aprendendo cada vez mais. Temos tempo, até o Enem, nós temos tempo de deixar qualquer redação com qualidade. Tá? O que precisa é desse aluno ter uma leitura e uma produção textual e saber que o professor, ele é assim, o maior amigo que o aluno tem. O professor só quer o bem, o professor só diz, vai ler, vai produzir, arruma aqui, mexe ali, porque o professor quer o bem desse aluno. A nossa alegria é quando um aluno retorna e diz assim, professor, a minha nota foi acima de 900, minha nota foi 1000, eu passei no vestibular. E se a gente pode ajudar fazendo o aluno escrever, fazendo o aluno ler, mostrando para ele que há caminho sim. Só que é um preço que tem que pagar, e esse preço é estudo.
É leitura. Maravilha, obrigado, professora Daiane, professora Miriam. Eu sou apaixonada por redação, se deixasse eu ficaria a noite inteira aqui falando. Eu preparei milhões de materiais, infelizmente, eu achava assim que, meu Deus, 1 hora, ai, o que eu vou falar em 1 hora? Mas não deu tempo de falar nem a metade. Eu sou apaixonada por redação. E isso que a Daiane falou é muito verdadeiro. Quando a gente tem o retorno dos alunos, parece que é um presente. Eu estava na URGS Jovem no dia, nós recebemos uma condecoração na URGS Jovem com os alunos, e uma aluna gabaritou a redação. E quando ela me falou, eu chorei, assim, para mim aquilo foi um presente, né? E depois os alunos, né, do ensino médio que saíram, me deram retorno depois das férias, mais de 20 alunos com nota no Enem acima de 900, então isso é um presente para a gente que é da área, que ama a redação. E eu quero deixar uma mensagem final para nós aqui, pedir para o Freitas compartilhar, ele não desista. Então é uma mensagem que eu acho bem interessante para os alunos, para nós também, não só em relação à redação, mas todos os aspectos da nossa vida, que diz o seguinte: se não compartilhar aqui, eu leio para nós, então. A vitória é de quem tenta várias vezes, de quem tenta todos os dias. Ninguém vence sentado, olhando a vida passar pela janela e reclamando das condições do tempo. Quem vence enfrenta a tempestade e se molha na chuva. Quem vence vai cair, levantar e continuar andando com as cicatrizes e feridas dos tombos e as experiências na bagagem. Algumas pessoas podem até dizer que foi sorte, que foi acaso ou o vento soprando a favor. Mas olhando bem de perto as pessoas vitoriosas, você vai enxergar as marcas de quem precisou fazer escolhas e tomar decisões difíceis. De quem precisou tentar inúmeras vezes e nunca cogitou desistir. Pois a vitória é persistência acima de tudo, entrega, disciplina, comprometimento e a certeza de que há um Deus que sonha os maiores e melhores sonhos para as nossas vidas. Não desista, você vai conseguir. Maravilha, obrigado, professora Miriam, professora Daiane. Olha, aliás, eu sou suspeito para falar, mas a educação adventista está dando um show nessa pandemia, desde a galera da TI, se quebrando lá para colocar site no ar, para criar plataforma, mecanismo, acessibilidade dos alunos, professores aprendendo a criar luz, a cenário, iluminação, a mexer, subir vídeo, editar. Então, assim, ó, eu realmente fico muito feliz em trabalhar numa organização como a nossa, graças a Deus por isso. Vamos continuar enfrentando aí os desafios, tá bem? E parabéns aí, professoras, vocês deram um show hoje aqui, foi tão bom que o apelo fica aos nossos administradores para a gente fazer mais um, porque a gente precisa ouvir mais coisas ainda, tem muita gente para falar aqui de alunos que tem testemunhos legais para dar, então quem sabe, né, a gente consiga fazer uma outra, tá? Beijo aí para vocês duas, beijo para todos os alunos. Professora Simone, tudo bem, professora Simone? Tudo bom, Tobias? Tudo bom, gente? Como é que vocês Já estão? temos aí a nossa próxima live, vamos continuar fazendo, como é que é? Já temos, já está ali na ponta da agulha, mas eu queria dizer para vocês, profs, Miriam e Daiane, gente, sensacional a live de hoje, sensacional. E aí vai ter dobradinha no segundo semestre, tá? Se preparem, porque hoje foi incrível, mas podia ser a noite toda, viu, Miriam? Foi nota 10, eu acho que foi, assim, um aproveitamento, nossa, nota 1000 mesmo. Nota de redação, né? Nota máxima, nota 1000. Então, a gente já tem a próxima live, vai acontecer ali no dia 6 de julho, às 19 horas também, e o assunto, a gente vai falar de física com o professor Bruno. Então, não perde. A gente te espera, avise seus amigos que ainda não estão aqui, para que eles venham também e aprendam com a gente. E fala para os teus amiguinhos também aí do condomínio, do bairro, olha, dá tempo de fazer a matrícula lá na escola adventista mais próxima, no segundo semestre, né? Não fica aí sofrendo, passando vontade, ai, mas o meu amigo tem live dos professores, eu não, porque ele está aqui com a gente, então manda vir para cá também, tá? Valeu demais todos, sou o professor Tobias Souza, me segue no Instagram, professor Tobias Souza, tá? Estou esperando você lá também. E até o dia 6, com mais uma live aqui da Educação Adventista, de olho no Enem. Valeu, gente. Obrigado, boa noite e até a próxima. Legal. Boa noite, povo.